Jesus. Quem está sendo abençoado aí? Amém, amém. Estamos mais uma vez aqui na presença do Senhor, com vocês. Olha, eu estava me recordando quando eu vim aqui da última vez. Quem se lembra? 2019, faz tempo, hein? 2019, em agosto de 2019. E foi uma bênção. E eu tenho anotado aqui, então eu lembro do que eu falei, né? Eu falei da vida de Abraão e Isaac, não sei se vocês se lembram, mas eu falei da vida deles. Quando Deus nos abençoa através daquilo que Ele nos pede. E hoje nós vamos falar... Tem um mosquitinho em cima de mim aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema que nessa pandemia talvez tenha sido bem recorrente, o isolamento, né? A gente está isolado muitas vezes em casa, não temos companhia em casa, ou às vezes temos a nossa família, mas estamos lá em nossa casa. Mas saiba, você não está sozinho. Pessoal da internet também, muito prazer estar com vocês aqui mais uma vez, nessa igreja e com vocês. Não sei quantos estão me ouvindo pela primeira vez. Meu nome é Helder, sou da Igreja Batista do Povo, lá em São Paulo. Estamos servindo lá, né? A gente costuma dizer assim, que a gente serve naquela igreja, que a gente é de Deus, na verdade, né? A gente é de Jesus Cristo que nos comprou com seu sangue. A gente está servindo lá e é um prazer estar aqui com vocês. E você então, como a gente estava cantando aqui, você crê nessa palavra do Senhor, certo? Que Ele nos abençoa, que Ele é um Deus provedor, que Ele é um Deus que está nas nossas vidas. Ele é um Deus que nos fala através de princípios, amém? Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Isso está lá em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura. E é assim que a gente vai começar. Lembrando daquilo que Deus já nos falou. Porque tudo começa onde? Tudo começa onde? Começa, lá na igreja a gente tem uma frase, no Ministério de Família, que tudo começa na família. E tudo começa em casa mesmo. A sua vida espiritual com Deus começa na sua casa. Depois vem para a igreja. Não começa aqui não, começa lá. A Bíblia fala que você tem que se fechar no seu quarto e orar ao Senhor, não é isso? Então começa lá, é lá que você fala com Deus. Começando lá, a gente sabe que mesmo em casa, não estamos sozinhos. Deus, Ele está com você. E eu digo mais, olha aí ao seu redor aí, quanta gente está com você. São seus irmãos, pode olhar. Não pode falar muito, né, porque na pandemia aí, mas eles estão com você. Muitas vezes a gente esquece disso. E Deus, Ele está com a gente porque Ele deixou o Espírito Santo dEle com a gente. Ele nos amou tanto, que Ele fez o quê? Deu seu único filho para morrer por nós, o único filho, para sofrer o que sofreu. Não é só morrer, né? Porque morrer, Deus tinha o plano que Jesus ia ressuscitar. Vai morrer, depois você ressuscita. A questão não é essa, o quanto Ele sofreu até que isso acontecesse. E o pai vendo, eu não sei quantos são pais e mães aqui. Vocês gostam de ver o filho sofrer? Não gosta, né? Tem gente aí que vai saber já, né? A gente não gosta. Tem uma coisa que dói no nosso coração, é ver o nosso filho sofrer. Tem uma coisa que nos incomoda e que nos deixa, assim, tristes, chateados a ver o nosso filho sofrer. E Deus, Ele fez isso por amor a você. Porque Ele não queria te deixar. Porque Ele queria você perto dEle. Ele queria você junto a Ele. Para que você pudesse alcançar a vida eterna e estar ao lado de Deus, Ele precisou mandar o seu filho por você. Para que Ele morresse por você pelos seus pecados. Então, tudo isso que eu estou dizendo é para lembrar você que você não está sozinho. Você não está sozinho neste mundo. Você não está sozinho na sua caminhada. Você tem irmãos aqui com você que estão dispostos a te ajudar a praticar aquilo que a gente vê na palavra de ser suporte um do outro. E não é suportar de eu te tolero, né? É suportar de ser dar o ombro aqui, dar o braço e levantar quando precisar. É isso que é o nosso suporte. E a gente encontra que você não está sozinho. Eu tenho certeza disso. Eu conheço um pouco o pastor Marcelo e sei o quanto amor tem naquele coração por vocês e por cada um que está aqui, cada um que está ouvindo a gente também. Eu tenho certeza disso.
Você não está sozinho. Aí você fala assim, mas Helder, tudo isso aí que você está falando, eu já sei, estou cansado de ouvir. Que Jesus veio e morreu, que a gente está todo mundo junto aqui, que é bom todo mundo estar junto. Pois é. E por que você está me lembrando disso, você vai falar? E eu falo ao contrário, por que Deus está te lembrando disso? Por que Ele está lembrando a gente disso? Lá em 1 Pedro, eu vou ler para vocês não precisam, se quiserem abrir, né? Mas 1 Pedro 5, do 6 ao 11, diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que irmãos de vocês têm em todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Os irmãos de vocês que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a glória eterna com Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder por todo sempre. Amém. Primeira carta de Pedro. Pedro alertando o povo, alertando você, alertando a mim. E olha o que ele diz na segunda carta dele. No primeiro capítulo, versículo 12 e 15. Por isso, por tudo isso que ele já falou, do alerta e de toda a instrução que ele estava dando, por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los dessas coisas. Se bem que vocês já estão, se bem que vocês já a sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Ou seja, vocês estão cansados de saber, eu sei que vocês estão cansados de saber. Eu sempre terei o cuidado de lembrá-los. E me empenharei para que também, depois da minha partida, depois que ele morresse, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Então o que Pedro está falando para a gente? Não importa se você sabe, se você está cansado de saber. Eu vou cansar de falar para vocês aqui, Pedro falando, né? E por que Pedro estava falando isso? Pedro talvez seja a pessoa que mais tenha propriedade para falar disso, né? O quanto ele sofreu com os ataques do diabo. O quanto ele sofreu com toda a sua trajetória. Desde quando ele negou, até depois que ele se desviou, né? Um tempo onde Paulo encontra ele e fala: Pedro, você está vivendo aí como os pagãos? O que acontece com você? Então Pedro, a hora que ele escreve aqui, ele já tem essa noção. Ele fala: ó, eu sei o que eu passei, gente. Eu sei que eu preciso lembrar vocês. Eu sei que eu preciso trazer a memória de vocês, mesmo que vocês estão cansados de saber, como ele fala aqui. Solidamente firmados na verdade que receberam. Eu sei que vocês estão solidamente firmados na palavra que vocês receberam. Mas a gente vai ainda falar, a gente vai lembrar, a gente vai trazer à memória aquilo que dá esperança, que é o nosso Jesus Cristo Salvador. Ele nos dá esperança. Amém? Então como que a gente consegue alcançar isso? Essa é só a introdução. Sabendo de tudo isso, sabendo que Deus está com a gente, Ele sempre nos lembra, e que o nosso Deus mandou o seu Filho por nós, para nos salvar. Isso é o que nos dá ânimo, é o que nos dá alegria, é o que você deveria estar dando glória a Deus aí, porque Ele é o nosso Salvador e mandou o seu Filho por você. É aleluia mesmo, glória a Deus, Senhor. E eu não consigo ver o sorriso, mas é para todo mundo com sorriso aí, né? A gente de máscara, né, pastor? Não consegue ver se a pessoa está rindo, se está abrindo a boca, se está... Mas eu creio que estou vendo pelos olhinhos, né, que o sorriso está acontecendo. O pessoal sorri com os olhos, né? Estou vendo. E é um sorriso para Deus. É para Deus porque é Ele que merece a nossa alegria. Porque a alegria do Senhor é nossa força. Muito bem. Então, isto, como diria um amigo meu do trabalho, isto posto, vamos então para a palavra. Aí eu convido você a abrir comigo. Lá em livro de Juízes. Juízes capítulo 1. E olha só o princípio tremendo que Deus traz para a gente nesse livro de Juízes. Um tempo atrás eu estava estudando esse livro e Deus me trouxe essa palavra muito forte com relação a gente não estar sozinho, né? E olha só o que acontece. Juízes capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Deixa eu dar um contexto aqui antes de chegar nessa parte. O
que aconteceu aqui? O povo de Israel foi retirado do Egito, certo? Eles estavam na escravidão do Egito com o faraó. E aí, nesse momento onde eles foram retirados de lá, caminharam no deserto, você conhece essa história, caminharam lá 40 anos no deserto e chegaram na terra prometida. A promessa de Deus é que eles possuiriam aquela terra, eles conquistariam toda aquela terra. Deus entregaria os inimigos deles nas mãos deles, essa era a promessa. Aí chegou nesse dado momento, aqui nesse primeiro capítulo de Juízes, as tribos, como eles já tinham se dividido em tribos, certo? As 12 tribos de Israel ali já tinham se dividido. Eles se levantaram em Deus e falaram, olha, Deus, nos mostra quem que vai começar aqui então a ganhar esse negócio. Porque a gente está ansioso, a gente quer ter a nossa terra, a gente quer chegar lá. Quem que vai começar? A gente quer ir. Está parecendo alguém que eu conheço aqui, que a gente quer trabalhar, né? Quer começar, tá naquela gana de querer fazer. É quando a gente está no ministério no início, né? Acabou de ser convertido, acabou de aceitar Jesus, está chegando na igreja, eu quero fazer, eu quero trabalhar, me diz aí o que tem que fazer, pastor, me fala, o que eu quero fazer. E estava lá as 12 tribos falando com Deus. Então, versículo 2. Respondeu o Senhor, Judá subirá, eis que nas suas mãos entregarei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejaremos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Versículo 4. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Pula para o versículo 16. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá, da cidade das Palmeiras, no deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente os destruíram. Por isso lhe chamaram Orma. Tomou ainda Judá a Gaza, a Asquelon e a Ecrom, com seus respectivos territórios. Olha só que bênção essa primeira conquista. Deus fala lá para Judá, Judá, vai você, pega aqui as suas coisas, sua tribo e vai lá conquistar. Aí Judá faz o quê? Eu não estou sozinho. Tem meus irmãos aqui, minhas tribos. Ô Simeão, vamos lá comigo. Vamos lá conquistar. Deus já não entregou nas nossas mãos, já é nosso. Vamos comigo. Depois eu vou com você. E Simeão foi. O que é isso? Qual que é o primeiro princípio que a gente pega desse texto? Junto a gente é mais forte. A gente já ouviu muito isso aí, né? Juntos somos mais fortes. Você acha que o pessoal inventou isso agora, né? Olha lá em Juízes. Já estava assim. Lá em Juízes. Quantos anos faz isso aqui? E foram juntos. Porque ele estava querendo compartilhar não só a luta, mas ele queria compartilhar a alegria também. Compartilhar a conquista. Com quem você tem compartilhado a sua conquista? A sua alegria? Tem guardado para você mesmo? Ou você também tem compartilhado com seus irmãos? Aqueles que querem compartilhar da sua alegria. Aqueles que ficam felizes com você porque você está feliz, né? E existem. Então aí, ó, os irmãos aqui, ó, da igreja. Todo mundo querendo a sua vitória. Lutando pela sua vitória, batalhando em oração pela sua vitória. Esse é o primeiro princípio, onde a gente tem Deus conosco quando a gente obedece a Ele. Eles estavam obedecendo. Deus falou, vai, então fui, né? Mata todo mundo. Mataram todo mundo. Essa era a ordem do Senhor naquele momento. Eles estavam conquistando a terra. Mas vamos seguir lá então, voltando para o texto aqui. Ainda em Juízes, no capítulo 1, versículo 19, fala assim: esteve o Senhor com Judá, e esse despovoou as montanhas. Porém, não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E como Moisés o dissera, deram a Hebrom e a Caleb, e este expulsou dali os 3 filhos de Ená. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz. Vendo os espias um homem que saía da cidade, lhe disseram: mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia contigo. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio da espada. Porém, aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então se foi ele à terra dos heteus e edificou uma cidade. Ele chamou Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Até aqui.
Então, a gente pega o começo, onde todo mundo obedecendo a Deus, fazendo direitinho e conquistando uma terra atrás da outra. Se você for ler lá depois no detalhe, é uma terra atrás da outra, uma conquista atrás da outra. Olha que bênção, uma vitória atrás da outra. Bênção em cima de bênção, vitória em cima de vitória. O que aconteceu com eles aqui? Entraram no automático. Bom, agora, minha força. Eu sei, eu consigo, já consegui todas, essa aqui também vou conseguir. Mas ó, aquele cara ali faz carro de ferro, hein? Eu acho que eu vou ficar com esse cara ali. Vai ser útil para mim. Vou precisar dele. Eu não sei fazer carro de ferro, então eu vou ficar com esse cara aqui. Mas espera aí. E a ordem de Deus lá? Entrou no automático. E o que acontece com a gente? Vamos trazer para a gente aqui? O que acontece com a gente? A gente está bem na vida. Bem que eu digo com saúde. Está lá com a nossa casinha, está trabalhando, está conquistando, né? Cada dia uma conquista. Acordo de manhã, vou trabalhar, conquisto o meu carro, comprei um carrinho, troquei de casa, comprei um videogame, sei lá, né? Comprei um celular novo. E aí vai indo. Você vai conquistando, você vai sendo abençoado, Deus está com você, e você acaba fazendo com as suas mãos. Ó Deus, eu queria isso, mas o senhor não está me respondendo se sim ou não, então eu vou fazer, o senhor abençoa, tá? Eu faço, o senhor me guia, vai comigo. Aí tal, eu quero um emprego novo, senhor, me abençoa com um emprego novo. Mas esse aqui o irmão ali está me oferecendo, eu vou, tá? Não sei se é do Senhor, mas quando eu chegar lá, o senhor me fala. Aí as coisas começam a dar errado. Aí você fala, Deus, o senhor me abandonou? Né? Aqui em Juízes a gente vê esse segundo princípio. A gente precisa vigiar o nosso ego. Tem um livro muito bom, chamado Ego Transformado. Depois eu passo para o pastor compartilha com vocês. Ego Transformado. E ele fala exatamente disso. O quanto a gente tem que vigiar o nosso ego constantemente. Constantemente de tudo que a gente vai fazer. Seja para a gente mesmo, seja para Deus. A pergunta que a gente sempre deve se fazer, por que eu estou fazendo? O que eu quero com isso? O que eu quero ganhar com isso? O que eu espero ganhar com isso, com o que eu estou fazendo? Eu estou comprando um carro. Por que eu estou comprando um carro? Para quê? O que eu quero fazer com isso? Deus está nesse negócio? Aí vem aquelas falsas mentiras para a gente mesmo, né? Não, eu quero comprar um carro porque eu quero abençoar os irmãos da igreja, eu quero dar carona para eles, né? Bastou chover, o irmão pega o carro. Os irmãos da igreja que você ia abençoar com a carona. Esqueceu, né? Dessa vez eu esqueci, mas na próxima. Acontece isso, né? Com as nossas vidas. A gente esquece daquilo que a gente muitas vezes até prometeu para Deus. E aí a gente lembra de uma situação na Bíblia, quando Judas Iscariotes, quando viu aquela mulher derramando perfume nos pés de Jesus, falou para ele, falou para a mulher, mas que desperdício, vamos vender esse perfume e dar o dinheiro aos pobres? E não é uma boa justificativa? Quem está ouvindo fala, meu Deus, esse é crente, hein? Esse aí é espiritual. Cara, ao invés de colocar perfume nos pés de Jesus, o cara quer vender para dar para os pobres. Olha que coração bom. Mas Jesus olha o quê? Deus olha o nosso coração. E a Bíblia diz que ele estava o quê? Querendo roubar esse dinheiro. Ele queria saquear, porque ele que cuidava do dinheiro, né? Ele que era o tesoureiro dos discípulos ali. Mas para quem está vendo fora, acha que é uma bênção, né? Esse irmão aqui é uma bênção. Por isso que a gente tem que sempre se vigiar. Não é vigiar o irmão, não é vigiar se ele está fazendo certo, é vigiar se a gente está fazendo certo. Porque ninguém vai saber, ninguém conhece o coração senão Deus. E você também, você sabe qual é a sua intenção. Só que muitas vezes a gente se camufla, a gente se engana. E talvez essa desculpa de Judas naquele dia enganou o coração dele. Deus sabia a intenção final, mas talvez Judas dele ele estava querendo se enganar, mas não. Isso aqui é para eu fazer só para dar para os pobres mesmo. Aqui, aqui. Não, isso aqui eu só quero ficar com esse cara porque ele faz carros de ferro. Se não fosse isso, né? Aí até a gente ceifaria a vida dele. E o outro? Deus não mandou ir para a cidade? Por que o cara chegou lá e vai perguntar onde é a entrada? Só vai. Simplesmente vai, né? Como Deus falou para Abraão, sai da tua terra e vai para onde eu vou te mostrar. Saiu, não sei para onde, vou.
Aí o rapaz vai falar: se você me mostrar onde é a porta, eu vou ter misericórdia de você, não vou te matar. E não matou nem ele nem a família. Mas por quê? O que chega no coração? O ego. O ego. A vontade de fazer com as nossas mãos. A vontade de fazer do nosso jeito. Quantas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, achando que é o jeito de Deus, querendo colocar as nossas coisas à frente das coisas de Deus. Em todos os lugares. Comece a olhar para a sua vida, na sua vida profissional, na sua vida em casa, na sua vida na igreja. Aí, como diria um outro, não existe separação de vida, né? Então, uma vida só. Então, olhe para você em todas as situações da sua vida. Tudo que você faz. Tudo que você faz. E quando eu estava lendo esse livro e estava me avaliando, comecei a me avaliar em todas as situações, inclusive na igreja, no trabalho e tal, e pensei, cara, por que eu estou tocando? Por que eu toco teclado? Por que eu vou cantar? Por que eu vou pregar? E uma vez um pastor me falou, o pastor Tino, uma vez me falou, ele falou assim, a gente quando vai pregar a palavra, a gente tem que tomar o cuidado para não estar estudando porque vai pregar. Tem que estudar porque ama a palavra. E quem vai saber disso? A gente e Deus. Esse é a gente se vigiando. Por que você está lendo a palavra? Até nisso, né? Por que eu estou lendo a palavra? Por obrigação? Estou lendo porque o pastor falou que tem que ler. Estou lendo porque vai ser chamado oral na escola bíblica. Eu preciso saber. Mas do coração não quer, né? O coração não quer saber, não quer estudar, não quer entender do que Deus tem pra gente. A gente precisa vigiar as nossas vidas, a gente precisa vigiar as nossas intenções. E só a gente vai saber disso. O pastor não vai saber, o seu irmão aí do lado não vai saber, ninguém vai saber. Você pode parecer o mais santo do mundo nas suas intenções faladas, mas do seu coração só Deus vai saber. Então vigia. Vigia para que não aconteça isso aqui, ó. Olha lá o que aconteceu. Eles não estavam praticando, eles sabiam das coisas, né? Então olha lá. Vamos pegar aqui o que na sequência do que eles fizeram lá. O anjo do Senhor, pulando lá para Juízes 2, versículo 1. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito. Lembra que eu comentei no contexto inicial? Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com o juramento que dei aos seus antepassados. E disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Isso Deus falando para eles. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto agora... Sou eu? Sou eu aqui? Não? Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora digo a vocês que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão como armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Olha só que coisa interessante. Sabe qual que era a ordem do Senhor? Lá atrás, vou ler para vocês, está em Deuteronômio. Deuteronômio é o livro da revisão da lei, certo? Quando eles saíram lá do Egito, passaram pelo deserto e tinham umas instruções ali para que eles vivessem bem dali para frente. Aí o Senhor diz lá para eles no capítulo 7, versículo 1. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra, que é o que estava acontecendo, eles estavam entrando na terra, para a qual vocês estão indo para eles tomarem posse, ele expulsará... Trocar o microfone, pastor? Não? Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para o qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações. E fala o nome das nações todas. São 7 nações maiores e as mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então, olha lá, então, vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum, e não tenham piedade delas. Não se casem com as pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos dela, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviarão seus filhos de seguir-me, para servir a outros deuses. Por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria.
Assim vocês trarão essas nações, derrubem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor. O seu Deus, o Senhor, o seu Deus os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Essa era a ordem do Senhor. Então olha, quando vocês entrarem, mata todo mundo. É a minha ordem, porque senão eles vão ser os seus adversários. O que aconteceu? Não mataram. E o que o anjo falou? Olha, lembra que a gente falou? Então, o que é isso que vocês estão fazendo? Se fosse hoje, né? Vocês estão malucos? O que vocês estão fazendo? Olha só o que vocês estão fazendo. Desobedecendo toda a ordem, vocês já estão na terra. Vocês já conquistaram um pedaço. Vocês já pegaram um, pegaram outro, pegaram outro. O que está acontecendo? Por que vocês estão deixando isso de lado? Por que vocês estão fazendo isso? Se lembra daquilo que Deus falou para vocês. E aí o que a gente vê no final? Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Se arrependeram chorando. E aí o que acontece? Versículo 6. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos seus líderes, que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Então, durante toda a vida de Josué, que começou a orientá-los ali naquele momento, todos viveram dignos e direitos ali na lei do Senhor, cumprindo tudo aquilo que Deus tinha feito. Só que o que aconteceu? Versículo 10. Depois que toda aquela geração, que a gente acabou de ver aqui, toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, ou seja, todos eles morreram, chegaram lá com seus antepassados, surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e prestaram culto aos Balaíns. Deixaram de falar do livro da lei. Como é que uma geração inteira não conhece o que Deus fez? Como é que uma geração inteira não conhece tudo o que Deus fez por eles no deserto, em tirar do Egito? Quantas vezes eles falaram daquilo que Deus fez por eles, para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos? Quantas vezes eles falaram isso? E aí lá em Deuteronômio também, que era a revisão da lei, qual que era a orientação? Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensina-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como sinal no seu braço, prenda-as na testa, escreva-os nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. O que Deus estava orientando? Gente, fale desse livro da lei. Fale de tudo que vocês passaram. Fale da libertação. Fale das bênçãos do Senhor. Fale da transformação que Ele fez na sua vida. Isso é pra gente, meu irmão. Isso é pra gente. Fala daquilo que Deus transformou na sua vida. Fala daquilo que Ele fez em você quando te tirou do lamaçal do pecado. Fala daquilo que você tem ouvido aqui na igreja. Fala do que Ele tem apresentado para você na sua casa. Você tem que compartilhar, você tem que falar, você tem que mostrar para o povo aquilo que Deus está fazendo com você. Para quê? Para que você não esqueça. Para que você não saia da sua mente. Para que você não desvie do caminho dele. É você falando. É você mostrando aquilo que Deus fez em você, que você vai se lembrar. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe, não é? Porque aquele que está dando, quando você está compartilhando, você está dando o amor de Deus para aquela vida e ao mesmo tempo está se lembrando. Ao mesmo tempo que você está dando, está se lembrando. E é assim que Deus nos mostra aqui. Por que Ele fala para a gente sempre falar? Por que Ele fala para a gente sempre falar? Para que os nossos filhos se lembrem, para que essa geração conheça e para que você não esqueça. Uma geração inteira sem saber do que Deus tinha feito. Sem saber do que Deus tinha feito para eles lá no Egito, tirado eles daquele tempo. Meu irmão, eu gostaria de ouvir de alguém o que é ser guiado por uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Eu nem consigo imaginar.
Mas o povo, nos seus 40 anos tendo isso, chegou um momento que cansou, né? Ah, mas de novo essa torre de fogo aí? Não é assim? Obrigado, irmão. Obrigado. Mas de novo isso aí? Essa nuvem de novo? Ah, mas não aguento mais não. Maná de novo, mas lá a gente tinha carne. Lá, olha lá no Egito, caramba, ó, olha, você tá demais, hein, Moisés? Cadê essa terra aí? Como é que será que era no primeiro dia? No primeiro dia no deserto? Louvor, adoração, e pulando. Ah, estamos indo para a terra prometida. Uhul. Saímos da escravidão. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Uau, coluna de fogo. Uau, nossa, nuvem, sombra, graças a Deus. E aí o que aconteceu com eles aqui, né? Juízes, vai conquistando, vai passando, vai vivendo. Ah, já estamos acostumados já mesmo. Isso é a gente. E o que aconteceu com essa geração? Acostumou a viver na sombra de Josué, né? Josué também abençoando e tal. O povo esqueceu. Eles falam lá. Falar de Deus? Não, meu pai fala. Não, imagina o irmão lá, abençoado, hein? Aquele irmão fala bem de Deus, hein? Deixa que ele fala. Aquela história do eis-me aqui, envia ele ali, né? Eis-me aqui, envia ele ali, ó. Ele fala melhor do que eu. E aí, a gente percebe o terceiro princípio, que é, a gente não está sozinho na nossa caminhada. Estamos juntos com os nossos irmãos e precisamos compartilhar. Precisamos compartilhar. Seja das lutas, seja das bênçãos. Como é que você sabe que Deus continua operando milagre? Qual que é o primeiro sinal que você sabe que Deus continua operando milagre? Que Ele é o mesmo que foi lá atrás. Porque alguém um dia chegou em você e falou, você não sabe o milagre que Deus fez na minha vida. Assim. Um irmão nosso, pastor, uma igreja em Santo André, falou para mim assim uma vez, Helder, se eu não tivesse visto, eu não teria acreditado. Chegou na nossa igreja, ele pastor, ele e um outro pastor amigo nosso, 2 pastores dessa igreja. Chegou na minha igreja um mendigo, sentou ao fundo e a gente foi falar com ele. A gente viu que ele chegou, a gente foi falar com ele. O pé dele, ele estava descalço e o pé dele estava na carne viva, na sola. Aquele dia tinha feito muito sol e tal, e o pé dele estava muito, muito ruim. E aí a gente orou com ele naquele momento e ele ficou lá durante todo o culto. Ao final do culto a gente fez o apelo, ele aceitou Jesus. Glória a Deus por isso, conversamos um pouco com ele. E quando ele estava indo embora, ele falou para a gente, pastor, dá uma olhada no meu pé. O pé dele estava lisinho. Liso, sem nada. E os dois começaram a chorar. Ele falou, Helder, você não sabe o meu sentimento carnal, que eu falo, Deus, eu não sou nada. Por que eu duvidei no início? Por que eu duvidei que o Senhor poderia fazer algo nesse sentido? Mas o Senhor fez, o Senhor restaurou. Glória ao Senhor, porque eu pude ver. Glória ao Senhor, porque eu pude ver. Ele me disse, né? E a gente também, muitas vezes, quando a gente começa a enxergar esses milagres, às vezes pequenos e às vezes grandes. Você fala, mas milagre pequeno, milagre grande? Se é milagre, meu irmão, é porque era impossível, né? Se o impossível Deus faz, não é isso? Então já é milagre, seja ele o tamanho que for. E se a gente não compartilha, se a gente não conta, você deixa de edificar o irmão. Você guarda para você. Você vai guardando, e vai guardando, e vai guardando. E aí você vai vivendo uma vida sozinho. Você fala, não preciso ir na igreja, eu pego na internet. Só vou ouvir na internet. Não, porque eu não quero ir muito cansado. Então vou ficar lá. Não é por causa da pandemia, não. É por causa do conforto, né? Não, eu quero ficar em casa debaixo da coberta, eu vou ficar ouvindo lá. Aí você fala, não, mas eu estou ouvindo a palavra. Eu estou com os irmãos da igreja, mas e o convívio? E o convívio? E o convívio da gente aqui? E o compartilhar? O olho no olho? A gente precisa disso, a gente não está sozinho. Em Hebreus 10, 25 fala, não deixem de congregar, antes procurem encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia está próximo da volta de Jesus? Tá, não tá? Os sinais nos mostram isso. Jesus está para voltar.
E a nossa pergunta é, será que é nessa geração? Será que é na próxima? Será que os meus filhos vão crescer? Ou eles vão para o céu pequenininho já? Como é que será que vai ser? O que a gente sabe é que ele está voltando. E que a gente quer ir com ele, amém? Amém? Uma meia dúzia quer, as outras eu não sei, né? Você quer ir com ele, irmão? Amém, amém. Glória a Deus. Mas o que a gente percebe então com esse princípio, com as coisas aqui de Juízes já finalizando? Lá em Provérbios 19, 27, fala: se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Provérbios 19, 27. Se você parar de ouvir, você vai se afastar. Você vai esquecer. E quando a gente fala, além de ouvir, a gente também está se lembrando, né? Por isso que a gente não está sozinho. Se a gente está sozinho, o que acontece? Acontece ao contrário desse Provérbios. A gente para de ouvir, se esquece e se afasta do Senhor. Então, meus irmãos, que a gente possa, a cada dia, se lembrar que não estamos sozinhos. Se lembrar que Deus está com a gente. Se lembrar que o seu irmão está aí do seu lado para te abraçar. Assim que passar a pandemia, né, pastor? Para te abraçar, dar aquele abraço apertado e dizer, meu irmão, conta comigo. Conta comigo para o que você precisar. Ah, mas eu não consigo ir aonde você está. Conta comigo nas minhas orações. Eu oro por você, a gente está nessa batalha junto. Porque a nossa batalha não é contra a carne, é contra principados e potestades, não é? Então a gente batalha como? Orando. E a gente ora junto. Ora pelo telefone, liga para ele, irmão, deixa eu orar com você. A gente fez isso lá na igreja. No início da pandemia, a gente começou a ligar para todos os membros, um ligando para o outro. Como é que você está? Você está bem? Eu quero orar com você. Não sei se você está precisando de alguma coisa. Se tiver, compartilha que eu já oro agora. Se não estiver precisando de nada, eu quero orar para Deus continuar te abençoando. E orar com o irmão. Simples, ligação de 5, 10 minutos. Ah, mas eu nem falo com ele. Não tem problema, é seu irmão, liga lá e ora. Fala, irmão, nem sei o que você faz da tua vida, mas deixa eu orar para você. E ora pela casa dele. Ora pela vida dele. Você está batalhando junto. É a oportunidade para ele te contar alguma coisa. Meu irmão, você está orando aí? Deixa eu te falar. Deus operou um negócio em mim aqui essa semana. Foi bênção, hein? Quando a Ali ligou para uma menina, nesse período que eu estou comentando, ela falou assim, você é resposta de oração. Eu estava orando para que alguém me ligasse. Olha só. Estava orando para ouvir isso de você e começou a chorar, né, Eli? E começou a chorar com ela no telefone, agradecendo aquela ligação, aquela oração. E a gente falou assim, não, recebi uma inspiração de Deus, vou ligar para essa pessoa. Não, a gente estava com uma lista lá. A lista lá de 10 pessoas ligando uma a uma. Era só a atitude. Porque aquilo que a gente faz, aquilo que a gente planta, outro vai colher. Que bênção se a gente colher, mas outro pode colher. Então a gente só está fazendo com a melhor das intenções, olhando para o nosso coração, porque eu quero abençoar aquele irmão. Eu quero abençoar, não sei o que está precisando, mas eu vou orar por ele. Então, meu irmão, você não está sozinho. Não está sozinho. Deus está com você. Você em casa também. Deus está com você. Por mais que você esteja sozinho na sua casa aí. Fala, mas Helder, eu olho para o meu lado aqui, não tem ninguém. Ó, tenho certeza que você tem um telefone de alguém aí que você pode ligar e você pode pedir uma oração. E se não tiver, liga aqui para a igreja, né, pastor? Liga aqui para a igreja. Liga e peça essa oração. Não podemos estar só. Não podemos deixar de conviver com os nossos irmãos. Lembra? Qual foi o primeiro princípio que a gente aprendeu aqui? Juntos somos mais fortes. Com isso a gente precisa o quê? Segundo princípio, cuidar do nosso ego. Cuidar do nosso ego. E o terceiro, porque a gente não está sozinho. Amém?